Olá a todos os professores e professoras, está começando mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast dos docentes do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Meu nome é Arthur Dias e hoje a gente está fazendo um debate, fazendo uma conversa muito especial em homenagem ao Dia do Professor e ao Dia da Professora, né? Que está relacionado a gente fazer sempre aquela discussão que é uma profissão sempre tão nobre, sempre tão reverenciada, mas que encontra no seu dia a dia uma série de obstáculos e uma série de desafios. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria fazer alguns informes aqui do sindicato. O primeiro é o seguinte: o ADUFG Sindicato convoca todos os seus filiados e filiadas a participarem da Marcha Nacional do Serviço Público contra a PEC da Reforma Administrativa. Essa marcha vai acontecer no dia 29 de outubro, a partir das 9 horas, no Museu Nacional da República, em Brasília. O ADUF Sindicato irá disponibilizar transporte gratuito para todos aqueles que quiserem participar. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de outubro por meio do formulário online, que pode ser acessado no site do sindicato ou na bio do nosso canal no Instagram. O ADUF Sindicato reafirma seu compromisso histórico com a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e com a valorização dos servidores públicos. Defender o serviço público é defender o acesso à educação, à saúde e à dignidade da população brasileira. O nosso segundo informe, também relacionado a essa questão da reforma administrativa, é que o ADUFG Sindicato convoca todos os docentes sindicalizados da UFG, o FJ e o FCAT para uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer na terça-feira, dia 21 de outubro. A primeira chamada será às 14 horas e a segunda às 14h30. A pauta inclui a Marcha Nacional do Serviço Público contra a Reforma Administrativa e a deliberação sobre a abertura de plebiscito para possível paralisação da categoria por 24 horas no dia 29 de outubro. A Assembleia será híbrida, com participação presencial no auditório do sindicato, aqui na 9ª Avenida, no setor leste de Vila Nova, e o link para participação virtual está disponível no site do nosso sindicato. Encerrados os nossos informes, eu queria começar aqui pela apresentação dos nossos convidados. O primeiro deles lá é o professor Tadeu Alencar Arraes, ele que é professor titular do IESA, aqui da UFG, e coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, vamos em frente. E o nosso segundo convidado já é aqui da casa, já participou de algumas edições do Pod ADUFG com a gente, é o professor Humberto Carlos Ruggeri Júnior. Ele que é vice-diretor e professor adjunto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Recursos Hídricos e Tecnologias Ambientais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo e já foi membro do Conselho de Representantes aqui do ADUFG Sindicato e atualmente está na primeira vice-presidência aqui do nosso sindicato. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, gostaria de agradecer novamente essa oportunidade. Já vou mandando meus parabéns aos professores e professoras por esse dia. A gente é uma categoria de luta e estamos aí. O nosso trabalho sempre foi luta e vai continuar sendo luta pela educação pública e de qualidade. Boa tarde a todos e a todas. Bom, vamos começar aqui. Falar sobre o Dia do Professor, né? O Dia do Professor, como eu estava falando antes, é uma profissão que todo mundo fala que é muito importante, que sempre fala, olha, o professor tem que ser mais valorizado, mas que no dia a dia a gente encontra uma série de dificuldades, a realidade do professor no Brasil, ela é bastante diferente, né, da importância que se dá no discurso. E aí o Observatório do Estado Social Brasileiro divulgou recentemente um resultado de uma pesquisa chamada Razões da Epidemia de Violência contra Professoras e Professores do Ensino Básico Brasileiro. Eu queria começar, professor Tadeu, antes da gente entrar na pesquisa em si, eu queria perguntar assim, como que surgiu um pouco, queria que você contasse um pouco da história do observatório. Como que surgiu a ideia? Eu vi que tem gente de outras universidades, que é um observatório que faz pesquisas amplas em vários setores diferentes. Como que surgiu a ideia, como que ele se estruturou e como que ele chegou nesse tema
específico da epidemia de violência contra professoras e professores? Nossa, vamos tentar resumir, mas é sempre bom aqui, nós estamos entre amigos, isso é muito importante, e mais do que entre amigos, entre parceiros, porque a do UFG sempre foi uma parceira desde o início, quando surgiu o Observatório. A nossa história ela é muito simples. Ela surgiu num evento que, inclusive, a ADUF participou, né? Ela surgiu no dia da votação da PEC 95, em 2016, no governo Temer. Não é? A gente tem que gravar isso. É uma lei que, se você resumir, ela cabe em uma página de A4, mas que, naquele momento, a gente já, em conversa com outros professores, entendia que aquela PEC ela tinha por destino destruir a espinha dorsal do Serviço Público Brasileiro e, portanto, o artigo 6º da Constituição, que é aquele que diz que saúde, educação, previdência, seguridade são direitos e, portanto, devem ser garantidos pelo Estado, etc, etc. Os princípios da Constituição de 88, que são a universalidade, a gratuidade, a integralidade relacionados aos serviços públicos. Então, ele surge ali. Não é? Foi um dia lamentável, um dia de muita violência, eu acho que todos nós lembramos, né? Um dia que inaugurava a razão do golpe contra Dilma. A razão do golpe da Dilma era ali, desmontar a estrutura do Estado Social brasileiro, né? E a partir dali, então, a nossa preocupação sempre foi a seguinte: qual é a natureza do Estado Social? Qual é a natureza do Estado Social brasileiro? Qual é a distinção dele dos demais estados? E como faço parte de um curso de geografia, o curso de geografia tem uma particularidade, ou pelo menos deveria ter, que é a preocupação com o território, né? Então, a primeira questão é o seguinte: como imaginar a trajetória desse artigo 6º do Estado Social em um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados? Quais são os desafios? Sabe os desafios que o Dr. Ulisses colocou no discurso dele sobre o Brasil ali, no discurso da Constituinte? Quais são os caminhos? Não é? Como isso chega nos lugares? Como a educação pode ser diferente em Goiânia, em Fortaleza, em Uirapuru, no meio da Amazonas, na Mata Atlântica, em qualquer outro lugar, nas comunidades indígenas e tudo. Como que o Estado chega lá para realizar suas funções? Então, a partir dali, nós começamos a nos preocupar, primeiro, em construir um arcabouço teórico sobre isso, que nós temos, construir meios de comunicação. Então, por exemplo, criamos um canal chamado Porque o Estado Importa. E o primeiro vídeo, lá ainda antigamente, quando era animação, foi patrocinado pela ADUF. Né? Lembro direitinho, a ADUF, e era caro, viu, patrocinar. Hoje uma animação deve ser barata. Aqui a do UFG faz, mas naquela época era caro. E nós construímos um vídeo Porque o Funcionário Público Importa, sobre a reforma administrativa, que já naquela época vinha do Instituto Milênio, dos grandes institutos liberais. E aí começamos com o canal, né? E começamos a desenvolver uma lógica de comunicação, porque essa é a questão central, né? Nós estamos aqui respirando, bebendo água, me desloquei de casa para cá, hoje eu almoço, né? Vou tomar, se eu gostar de destilado, eu tomo um destilado, sem ou com metanol, mas eu não paro para pensar que atrás de cada uma dessas ações tem a presença do Estado, não é? Então, tipo, eu respiro, agora eu não paro para parar para dizer se eu respiro, mas no dia de hoje, eu costumo brincar, vamos imaginar que hoje seja um dia de clássico nacional. No dia de hoje, se fosse um dia de clássico do futebol, mais pessoas iriam às escolas básicas do que a soma de quem vai aos shoppings, a todos os clássicos e a todas as igrejas. Porque no dia de hoje, 47 milhões de alunos e alunas saíram de suas casas e foram para alguma escola. Mais 2,6 milhões de professores e mais um tanto de funcionários, psicólogos, assistentes sociais, etc, etc.
Então, a nossa preocupação central foi gravitando entre primeiro a educação, depois a saúde, fizemos muitos trabalhos sobre saúde, depois a Previdência, né? Tivemos um trabalho sobre a reforma da Previdência enorme, foi discutido no Senado. Os nossos trabalhos têm muita aderência ao público. Por exemplo, a DUF acabou de nos ajudar, junto com os sindicatos comerciários, na maior pesquisa sobre a escala 6x1 do Brasil. Inclusive, era para a gente estar discutindo a 6x1. A ideia inicial era essa. A maior, foi debatida na Flick, foi lançada, teve o Atlas e tudo mais. E aí, depois disso, chegou a necessidade da gente fazer um trabalho sobre violência escolar. E aí, para ser breve, neste mês nós lançamos alguns produtos. Nós lançamos um novo site, lançamos um aplicativo chamado Rede Protetiva, que você, basicamente, o que você vai fazer com ele? Eu acho que a gente sempre brinca que ele é a resposta nossa ao liberalismo e ao privatismo. Por quê? Porque você tem educação, saúde e previdência. E quando você clica, você faz a comparação entre, neste país, a oferta de saúde pública e saúde privada, de educação pública e de saúde privada, de previdência. Então a gente compara, e aí a pessoa olha e vai falar, poxa, então, para encerrar, em 30% desse país, do ponto de vista territorial, né? Imagina, 8, 16, em quase 3 milhões de quilômetros quadrados, eu posso ser o Luciano Huck, que eu não terei acesso à saúde privada, porque não há nenhuma oferta privada ou educação privada. Então partimos disso, esse aplicativo foi lançado agora, e depois dele esse trabalho aqui da violência, porque a gente tem uma concepção um pouco diferente do significado da violência, né? É um pouco por aí. E justamente sobre isso, vamos entrar nessa parte, sobre essa questão da violência contra professoras e professores no ensino básico. De modo geral, depois desse trabalho de pesquisa, o que foi possível perceber? Vamos pensar o seguinte, eu sempre gosto de propor analogias, exemplos, abstrações, não é? Vamos imaginar o seguinte, eu convido todos a pensar o seguinte, algo inusitado, como se fosse um livro do Saramago, tipo Intermitências da Morte, onde ninguém morre, né? Mas vamos imaginar o seguinte, durante um mês não há nenhum registro de assédio aos professores. Durante um mês não há nenhum registro de violência física ou verbal contra professoras. Durante um mês, todos os professores tiveram suas licenças médicas atendidas. A pergunta que fica é a seguinte, se isso ocorresse, os 2,5 milhões de professores do ensino básico estariam felizes? Então, este é o problema? Inclusive, do ponto de vista, o professor que é da engenharia sabe melhor que eu, estatisticamente, né, a gente tem que pensar qual é a relevância disso. Inclusive, em muitos casos, são casos de polícia, não são casos de pedagogia. Então, a resposta é não. A resposta é não. Porque o professor é um profissional assalariado. E ele se coloca, então, no âmbito da economia do assalariamento. Ele é um profissional assalariado. Isso não diminui o professor. Então, essa é a primeira questão. Então, ele tem que ser bem remunerado e os locais laborais devem atender à sua expectativa. Porque aí a gente tem que falar da escola, o que é a escola. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a condição de violência que se instala no país, e aí no relatório nós fomos mapeando tudo, tem muitos dados, é uma coisa bacana, ela parte da ideia de que a educação vem sendo sucateada, os investimentos vêm sendo reduzidos, isso tem impacto nos espaços laborais, ou seja,
Um exemplo apenas. Uma sala confortável, agradável, água, caneca bonita que eu vou levar para casa, espero. Né? Um lugar que garante a nossa ambiência de conversa aqui, tranquilo. Não é? Neste exato momento, pelo menos, porque aí tem que observar a fração, mas eu diria que em torno de 10 milhões de professores neste momento, que aula ou pegando do integral ou só do turno matutino, né? 30% deles estão dando aula em escolas sem ar-condicionado. Nós fizemos esse mapa e plotamos esse mapa, por exemplo, com uma temperatura. O que isso significa? Qual é o espaço? Então, veja, é aqui que esse professor vai atuar. Nessa infraestrutura. Segundo, ao contrário do que nós estamos fazendo aqui, você está entrevistando 2 pessoas, tem outra pessoa, né, bastante gentil ali trabalhando, ou ao contrário de um caixa de supermercado que atende 150 pessoas numa manhã, mas atende uma por uma. Esse professor atende 40 pessoas simultaneamente até. 40 pessoas. Mas não são só 40 ou 30 pessoas, né? Por quê? Porque a escola, né, o Anísio Teixeira, que é o grande educador brasileiro, né, eu diria que no mesmo patamar, e eu não sou um especialista em educação, mas no mesmo patamar que Paulo Freire estão ali, ele dizia que a escola é uma máquina de fazer democracia. Mas então a escola que recebe. E quem a escola recebe? Hoje eu estou participando de um programa, uma pessoa falando, nossa, professor, mas além disso tudo, além de 40 alunos, eu tenho 2 com TEA, 4 com isso, tal. Sabe por quê? Porque a escola é inclusiva, é universal. E, por exemplo, as matrículas no Brasil, isso nós fizemos esse mapeamento por município, tá? É mais ou menos isso, 884 mil estudantes com transtorno do espectro autista. Quase 900 mil com deficiência intelectual, 160 mil, se não estiver enganado, arredondando, com deficiência física e mais a 100 e poucos com problemas de visão. Vamos lá, coloca agora este professor nessa sala. Todas as demandas nós estamos depositando nas costas desse professor. Então ele tem que transitar entre redes, entre turnos e entre escolas, ganhando mal. E ele ainda é o culpado. E ele ainda é o motivo da reforma administrativa. Essa é a tese que nós levantamos, inclusive. Por quê? Porque se você for pegar na escala federal, o professor Humberto sabe disso, porque assim, vocês do sindicato têm muita informação e estão participando do debate. Mas na escala federal, os professores, se você vai pegar 2 grupos, se você pegar grupo das universidades e institutos, você tem mais de 30% de funcionários públicos. Mais de 30%. O resto são departamentos pequenos. Você exclui militares, principalmente contrato temporário, não o alto comando. Você vai ter o quê? Somos nós que eles querem. Quando alguém vai lá e diz que tem que reduzir a carreira, ele está olhando para a carreira de titular. Ele está olhando para o professor Tadeu, que ele acha que é novo e acha que já é titular. Não pode. Não pode, eu não posso. Se você for para o Estado, 50%, olha que dado interessante, eu tenho esse dado aí também, depois eu mostro para vocês. For para o Estado, professor Humberto, é o seguinte, você tem uma variação nas redes públicas estaduais entre 20% e 39% de participação dos professores no total dos funcionários públicos. E destes, uma variação de 30% a 70% de comissionados. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho estados que 35% do funcionalismo público são compostos de professores, vou pegar São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Desses 35%, 50% são comissionados. Por isso é preciso, na reforma, manter ou prolongar os contratos. Porque o Caiado, o Mabel, veja bem, quando o nosso querido
Mabel, que descobriu o que é uma gestão pública da pior forma possível, quando é que ele se sente acuado? Quando ele vai dizer que um CEMEI é um lugar de ratos, de Campinas, e as mães vêm e dizem, não, eu gosto do CEMEI. Eu quero o CEMEI aqui. Por quê? Porque a LDB diz, olha o arranjo, diz que a escola tem que estar perto. Uhum. Isso é ótimo. E quando ele diz que é tirar o cais da Amendoeiras, alguma coisa assim. Vou tirar o cais aqui. E aí as mães dizem, não, eu não quero. Então, por isso que não é gratuito, né, esse processo de precarização dos professores. É um dilema. Nós precisamos dos professores, a sociedade precisa, há uma mudança de paradigma, mas eu tenho que reformar. E reformar é tirar direito, reduzir folha. É relativamente simples. Normalmente é isso, né, Humberto? Eu acho curioso, assim, fiz já algumas anotações, eu acho um tema muito importante nessa questão da educação, principalmente da educação básica, porque a gente que está no ensino superior, vamos dizer assim, é a nossa matéria-prima intelectual que a gente vai trabalhar, né, no processo de formação. É curioso você falar, por exemplo, do percentual, né, do que a gente representa do serviço público. Eu coloco aí em conjunto o pessoal da área da saúde, e quando eu estive em Brasília, os primeiros movimentos ali para discutir a questão da reforma administrativa, a baixa representatividade que a gente tem no Congresso. E aí eu fico me perguntando, né, nós como categorias, né, às vezes a gente até, vamos dizer assim, a gente escuta comentários que a gente é super corporativista. Eu me enrolei um pouco aqui. Como é que isso ocorre, né, da gente, como é que é essa luta, como é que a gente faz esse embate, como é que a gente mobiliza, né, tendo essa baixa representatividade, né? Parece assim, a sensação que eu tenho é que às vezes as coisas na área da educação vão passando, né, abre a porteira e vão passando, e a gente cada vez mais vai desmobilizando e cada vez mais as coisas vão acontecendo de maneira negativa. E não sei se eu estou me antecipando a uma pergunta, mas uma coisa que eu ficava muito inquieto desde a minha época que eu fazia doutorado lá na Universidade de São Paulo, porque, curiosamente, eu dividi o CRUSP com o pessoal da área da educação, e eu ficava pensando, né, a escola ela não é um limite fechado, né? E falando sobre essa questão que você falou sobre as estruturas, a violência, né? Quando a gente pensa em violência, a gente só pensa vamos colocar assim, entre aspas, na porrada, né? na violência física, mas ela vai para além disso aí. Como é que a gente escapa, a escola pública, ela escapa dessa violência quando a gente não leva em consideração o espaço urbano que essa escola está inserida, né? Porque, o que eu quero dizer? Né? Eu sou engenheiro civil. Então você tem uma escola pública que ela está ali na periferia, e aquela periferia não tem acesso ao saneamento, transporte deficitário, políticas públicas extremamente deficitárias, tanto apoio psicológico para as famílias, enfim, a gente tem uma série de problemas que ocorrem. Como é que a gente dá para melhorar a escola com todos esses problemas? Ou realmente a gente tem que apostar que a escola ela vai ter a capacidade de mudar um entorno de um local onde o Estado às vezes mal entra, né? Então, essa pergunta que eu fico, até onde vai o braço da escola, né? Quais são as competências da escola no espaço onde ela ocupa, né? São coisas que me perturbam. É muito interessante e é curioso até que esse é a segunda questão da violência que a gente coloca. Depois eu vou falar um pouco da universidade, do curso de licenciatura, fazer até umas provocações aqui, porque tem relação com a ADUF. Mas vamos voltar a isso. Então, sendo a escola esse espaço diverso, e aí, novamente, eu não sou um especialista em
políticas públicas de educação, de avaliação. Eu tento discutir a questão de maneira global e territorialmente, como o senhor colocou. Isso incomoda às vezes, não é? Então, eu tenho uma visão de que a escola pública é extremamente competente. E vou defender a escola pública, né? E depois eu até coloco um mapa aí para falar dessa questão de entorno. Mas vamos... do entorno territorial. Mas então vamos um pouco por partes, que é a questão da coesão, né? Do que são os professores. Então, assim, primeiro, a gente tem uma importância muito grande. Então, vamos lá. Eu fiz um mapa, nós fizemos um material, esse não está no trabalho aqui, não. Talvez sirva até para a gente tentar construir estratégias de mobilizar. Esse mapa foi o seguinte, interessante. Pelo menos eu acho interessante. A gente tem mania de achar o que a gente faz interessante. Não significa que os outros, né? Tem mania de achar os filhos bonitos, né? As aulas boas, né? Tudo bem. Mas foi o quê? Pegar o número de professores por município e fazer a proporção do número de professores com a população. Então, por exemplo, eu tenho 300 municípios brasileiros que têm entre 2% e 4% da população professores atuando. Isso é muito. Isso é muito. Isso responde, no caso público, a 1.900.000 professores. Eu tenho vinculados ao SUS, exceto profissionais da medicina, exceto médicos, mais 1.100.000. Então, se eu somar, eu teria 1.900.000, 3 milhões, quando eu faço essa proporção. No caso da educação, que é um pouco diferente, porque ela se territorializa de maneira diferente. Um município de 10.000 habitantes tem mais professores do que enfermeiros ou técnicos, tudo. Isso é natural. Tá, então, pensa nisso. Então, eu já tenho uma população economicamente ativa e ocupada, formada por professores. Só que quando eu coloco a renda deles e faço a proporção no fluxo da renda do município, principalmente municípios abaixo de 50.000 habitantes, né, essa parte de 2 para 4% vai para 10, 15, 20%. O que eu quero dizer com isso? Que o funcionalismo público não presta apenas serviço, ele é funcional para a economia dos municípios. E se você entrar nos dados da RAIS, você verá que nesses municípios a função com maior estoque é professora. Não é nem professor, porque os professores são 75%. O magistério é feminino. Então é professor. Se há algo que levantou a economia desse país, foram as professoras. Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a gente tem que começar a dizer que emprego público também é trabalho. Se é trabalho, é consumo, tem que ser bem remunerado. Então esse é o ponto da importância que a gente tem que dar para essa classe. No entanto, eu acho que o problema começa, inclusive nos campos formativos, nas universidades. Entendeu? O sindicato, a ADUF. A ADUF está do lado de qual... E se manteve do lado nos últimos anos, 15 anos, desde que aqui estou, de qualquer luta dos professores do ensino básico. Senão, não estaria aqui. De qualquer luta. Eu desafio qualquer reitoria nesses últimos 15 anos, inclusive eu fiz uma carta na DUF dia desse, conclamando a reitoria a tentar responder, para ver se ela respondia, sobre o plano de cargo e salário dos professores que estava sendo destruído no Estado. Perfeitamente destruído. Eu desafio nos últimos 15 anos que alguém da reitoria, seja qual for, tenha dado uma manifestação forte em apoio aos professores. Vamos lá. Nós tivemos uma professora que foi praticamente demitida com o bebê de colo. Nós tivemos uma greve de professores, depois nós tivemos um plano de salário mais draconiano que existe. Nós solicitamos à universidade, aos órgãos, não é que mude alguma coisa, está entendendo, Humberto? Não é que mude, mas é que os professores se sentem solitários. No entanto, também duvido que nesses 16 anos os reitores não tenham citado Paulo Freire nos seus discursos.
Que ironia do destino. Ou eles não leram Paulo Freire, ou, enfim, ou o cinismo tomou conta. Isso eu digo, eu não tenho problema do debate. Inclusive os especialistas se calam, porque a nossa situação é catastrófica. Nós tivemos uma luta pelo concurso público, que o Observatório participou, a gente tem muito orgulho disso, viu? Muitos processos foram judicializados a partir de estudos do Observatório. Junto com o Observatório da Educação, junto com... Fizemos, né? Não, o silêncio impera na universidade. E isso é muito estranho, porque nós somos o campo formativo. Uhum. Nós não deveríamos formar professor de geografia, de história, de biologia, de português, de arte. Nós não deveríamos, nós deveríamos formar professores. Porque no campo de batalha que é a escola, no fazer pedagógico, é o professor que está lá. Quando se diz que algumas redes, isso é a violência que eu estou dizendo, cortam o intervalo do professor, aqueles 10 minutinhos que ele tem entre aula, da hora cheia, e diz, isso não pode ficar como que, isso tem que tirar esses 10 minutos e somar 1 hora todo dia para tirar o planejamento do professor. Todo mundo ficou em silêncio. Eu tenho um professor com assédio judicial, professor que inclusive é aluno da UFG, é isso que nós tivemos. Então, a ADU foi o contrário, todas as manifestações presentes, a universidade é em extremo silêncio. E nesse sentido, eu queria, sabe um mapinha vermelho que tem aí? Daria para colocar só para a gente falar com o entorno, porque essa pergunta do professor, né? Veja, o que está em vermelho é a ausência. Então, no primeiro, o que está em vermelho é a ausência de ensino médio. Todos aqueles municípios, volto a dizer, você pode ser o fazendeiro, o pecuarista da região, que você não vai encontrar uma escola privada. O mais rico. O mais rico. Entendeu? O segundo é o ensino fundamental. Ele é menos, ele tem mais oferta por um motivo específico. O fundamental, o custo dele é menor. O terceiro é o ensino rural. Você observar que a integralidade do ensino rural é ofertada pelo Estado. Algumas manchas brancas ali não são necessariamente privadas, são ONG, são uma espécie de ONGs e convênios, escolas, mas não é privada no sentido... Parceria pública-privada. Não é privada. E a terceira é quilombola indígena. É isso aí que a iniciativa privada não está. Se eu fizesse um mapa dos hospitais públicos, privados, especialidades ou clínicas, seria o mesmo. Por quê? Porque a iniciativa privada vai onde tem dinheiro. E aí, o que eu coloco aqui? Os entornos, como o professor colocou. Se eu fizer o zoom para as escolas periféricas, eu vou ver que a escola que está nas comunidades, nas periferias, em todo o entorno dos grotões do Brasil, para lembrar o Ulisses Guimarães, falando dele, são escolas públicas. E incrível, professor, que a resposta, olha que coisa muito interessante. A capa do estudo, poucas pessoas... a capa do estudo é uma referência aos brizolões, CIEPs, né? E os brizolões não negaram o entorno, foram para o entorno, até hoje existe no Rio. Escola de tempo integral, o princípio do brizola é as crianças têm que vir e querer ficar. É a escola de tempo integral, a solução está aí. Então, o entorno era tratado dessa forma. Aliás, nós temos não é solução, não é modelo, mas nós temos uma referência do que seria a escola pública no Brasil, que são, sem exagero, que são os colégios de aplicação. Professores, vamos pegar os colégios de aplicação. Vamos pegar. De todas essas notícias que nós tivemos, quantas foram dos colégios de aplicação, dos colégios universitários ou dos colégios dos institutos federais? Quantas foram? Então, lidam com o ensino básico. Lidam com regimes de ingresso como da escola pública. CEPA é sorteio, inclusive. Se eu não estou enganado. É sorteio. Então, por quê que não tem? Por vários motivos. Esse professor, inclusive, está mais preparado, porque qual é a história desse professor? Apesar de ter uma carga horária maior do que a nossa, normal aqui na cidade, mas ele tem uma melhor remuneração, tem infraestrutura mais adequada, estou negando os problemas, não.
tem uma carga horária e um salário, um plano de salário, que ele não tem que se preocupar com piso. Quem é esse professor que chega numa escola periférica? O aluno que ele recebe é atenção pura. A escola vira um ambiente de tensionamento constante. Esse professor que lida, esse grupo nosso que fez isso aqui, tem 15 professores de diversos lugares do país, inclusive. A gente discutia, falava, professor, tenho 2 alunos com TDAH, um aluno com síndrome de Down. Não é que eu não queira, não. É que eu estou frustrado de não dar conta de atender esses alunos. E, portanto, os pais ficam frustrados, a comunidade fica frustrada. Isso tudo cai em cima do professor. Né? Cada mudança, então tem cada mudança legal que ocorre, cai no professor. Inclusive as do entorno. O professor agora a última mudança da LDB é responsável por comunicar. Então cai nele e, por outro lado, qual é a solução para ele resolver o problema de salário e infraestrutura? Orçamento. Por outro lado, o que o governo fez para driblar a austeridade? E me desculpa os colegas petistas que ainda insistem em dizer que esse governo não é neoliberal. Se ele não é, ele faz um esforço grande. Eu brinco muito com o Flávio. Todo dia ele acorda fazendo um esforço para dizer que é neoliberal. O que ele fez para o São Humberto? Não podendo mexer nos mínimos constitucionais, no piso, o que ele fez? Mexe na LDB. O artigo 70 da LDB, 70 e 71, diz o que pode e o que não pode ser gasto com dinheiro para a educação. O governo inventou o pé de meia. Não o pé de meia, licenciatura, isso é um outro problema, mas inventou o pé de meia, ok? Aí o que ele faz? Ele foi lá e altera o artigo da LDB para incluir as despesas com o pé de meia no bolo da educação. O que significa? Tirar dinheiro da educação. E as pessoas não pararam para fazer conta. Entre outubro, olhei esse dado ontem, entre outubro do ano passado e agora, foram 11 bilhões no pé de meia. O gasto federal com a educação são 117 bilhões. Estou beirando 10% até o final do ano. Que eu retirei. Eu retirei da educação. E as pessoas defendendo isso. E se você não der uma outra dotação orçamentária, ele vai sair do bolo mesmo, né? Sim. E eles fizeram, colocaram lá. E qual foi o problema que criou nisso? Se você lê bolsas, inclusive para iniciativa privada. Sabe o que criou agora? Porque a nossa engenharia é muito bacana. Uma hora eu vou conversar com alguém que entende disso. Porque agora, o que vai acontecer? O prefeito lá das cidades no interior pode, sim, está justificado para ele criar sistemas de bolsa para as elites locais se alimentarem como já se alimentam, via transferências nada ortodoxas, para os seus meninos fazerem vestibular em tudo quanto é lugar. Né? Já que a gente está falando de educação aqui, eu não, até hoje, um dia eu queria entender por que a UFG voltou o vestibular, que é um dos sistemas mais excludentes do mundo. Vocês estão entendendo que tudo está se desmanchando a nossa... Né? O que significa se 20 universidades públicas resolverem aderir ao vestibular? Significa que o sistema nacional que permite que um garoto de Peixe, da beira do Tocantins, concorra com a minha filha, seja desmanchado. Porque a minha filha tem dinheiro, os nossos filhos têm dinheiro para pegar um avião e prestar vestibular em tudo quanto é lugar. Então nós temos uma destruição no varejo e no atacado. Eu sei que as pessoas não vão concordar com isso, a gente até tentar tensionar, mas eu posso perguntar, porque a universidade ainda é um lugar que a gente pode perguntar. Ainda? Ainda. Então, professor, esse é o nosso dilema. Como é que nós vamos chegar nesses professores e falar, poxa, nós somos todos professores, entendeu? E eu acho que a reforma administrativa pode ser um desses caminhos. E é muito difícil, professor Humberto, porque o senhor sabe que na própria universidade é difícil. Por exemplo, ainda existem colegas que acreditam que tem paridade, integralidade, e infelizmente quando começar a ocorrer
não é? O que está ocorrendo? Só para falar disso rapidamente, sobre a reforma administrativa. Se você pegar os 3 poderes, isso é um dado interessante que eu vou mandar para vocês aqui, para vocês de repente divulgarem. Se você pegar os 3 poderes, professor, temos 3 tipos de gasto funcional, assim. Então, gasto com ativos, com aposentados e com pensionistas, ok? Vou dar uma proporção aqui. A aposentadoria média do executivo do governo federal, o salário médio é em torno de 10, 11 mil. A aposentadoria média é 9 mil, ou seja, ela em tese é 10% a menos, tem um deságio. Isso é um dado oficial. Do legislativo, ela é 50% a mais. Ela é 50% a mais. E do judiciário, eu acho que ela é 57% a mais. Ou seja, o camarada aposenta e ganha 50% a mais. 50. Nós do executivo nos aposentamos e é penalizado. E somos penalizados. Só um parênteses, o professor Gessi gosta muito de falar que assim, esse negócio de direito adquirido, ele só vale quando você consegue, você está em condições de executar ele mesmo, porque você entra no concurso, por exemplo, com paridade, com tudo, e aí quando você vai chegando nas reformas, elas vão fazendo, você vai perdendo isso daí. Se não tiver na hora de você aposentar, aquele direito estiver valendo, beleza, você consegue, aí é adquirido mesmo. Se não, amanhã pode vir uma reforma que vai mexer em muita coisa. Você está entendendo por que as reformas administrativa, universitária, previdenciária estão todas juntas? Né? Se você entrar no aplicativo do observatório, na parte de previdência, nós fizemos uma coisa que eu sempre tive curiosidade de fazer. Fazer a série histórica ainda não fez. Mas é pegar os dados, professor Humberto, e dizer o seguinte: por piso de 1 em 1 salário mínimo. Quanto é que o INSS, quantas pessoas pagam e qual a proporção do valor? Se você observar isso, você assusta. Né? Por exemplo, acima de 10 salários mínimos, em 2015, nós tínhamos em torno de eu acho que 2.800. Você acredita? No Brasil inteiro, no universo de 30 milhões? De 2015 para cá, esses 2.900 caíram para 920, parece. Então, daqui 5 anos, você não tem basicamente ninguém, porque a demografia vai vencer, que vai ganhar acima de 10 ou 5. O que significa que o INSS transformou-se em piso, está se transformando de um salário mínimo. Por isso, a maior covardia que o senhor Haddad fez, graças ao movimento celestial não conseguiu efetivar, foi a desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciais. Porque era isso que ele queria. Porque se ele desvincula, vai achatando cada vez mais. E ela se transforma em quê? Naquilo que o Bolsonaro queria, um benefício de 600 que o Temer fez. Por isso que não dá mais para falar marajadas. E se a gente fosse aqui contar a história da Previdência brasileira, ou da saúde, a gente ia ver 2 coisas. Primeiro, que é uma história de superávit. A segunda, ela é uma história de transferência de dinheiro da Previdência via INAMPS antigo, via os fundos, as CAPs, para a iniciativa privada. Por quê? Porque na nossa história, como nas histórias ocidentais, o direito à saúde e os direitos sociais estão relacionados ao direito ao trabalho. Por isso a nossa antiga carteira de trabalho tinha anotação de saúde. Isso era legal, pensa bem. Só que o resto da população não. Ia para a Santa Casa. Ia para Santas Casas, ia para enfim, para todo um sistema, né? Então, a gente falta um pouco, não é esclarecer, mas é conversar sobre isso com uma parte da população para a gente reconhecer. Professor, a gente está falando bastante aqui sobre essa questão, por exemplo, falamos da rede estadual, do plano de cargos e salários que estão cada vez mais ruins, do silêncio muitas vezes da universidade com relação a isso, sobre como o CEPAI pode ser usado como um exemplo de
professores mais preparados, com mais remuneração, com mais estrutura, conseguem fazer, eu não gosto nem de falar de prestar serviço, porque vira uma relação, não é sobre isso que nós estamos falando, mas assim, dá para a gente afirmar que, dentro desse aspecto aqui, que a principal violência contra o professor é cometida pelo Estado brasileiro? Olha, a gente poderia aqui discutir o conceito de Estado, né? Mas inclusive violência simbólica, né? No dia de hoje, acho que no dia de hoje, depois eu tenho que conferir, no Rio de Janeiro, o governo Lula, não nego a história do Lula, na história do país, a história dele está grafada, escrita, mas como ele mesmo dizia, a política se faz de conflito, né? Então eu prefiro aquele Lula lá do ABC, para a gente... tem gente que defende mais o Lula do que o próprio Lula, né? Eu acho que se o Lula tivesse aqui, ele não discordaria da gente. Talvez não. Mas no dia de hoje, eu acho que eles estão no Rio de Janeiro lançando mais professores. Uma das ações parte de um decreto de final de agosto, que está sendo um alvoroço, inclusive nos sites governistas, aí, diz o seguinte: vamos lançar um grande programa de cadastramento de empresas. E o grande benefício vai ser um cupom de desconto, assim, um voucher de desconto de 10%. Poxa, cara, isto é um insulto aos professores. Assim, se você olha, isso é um insulto. Aí o iFood já anunciou. Então, a piada pronta, né? O professor morre de ataque cardíaco. Não utilizou o cupom de 10% na Smart Fit. Mas esse professor não tem tempo. É piada. A outra foi a carteirinha de professor, como se fosse algo original. Só que as pessoas esqueceram o seguinte: eu hoje, inclusive, mostrei minha carteirinha. Eu tenho uma carteirinha de professor. Isso não é novidade. Em 96, eu fiz uma carteirinha de professor assinada pelo MEC, que tinha. Estava lá, professor de geografia. E aí a novidade é a carteira de professor. Bom, calma aí. O único lugar em que prestígio e reconhecimento vem antes de salário é no dicionário e na cabeça do Camilo Santana. Porque os professores não estão nem aí, me desculpe, para reconhecimento. Reconhecimento é ter salário. Cara, eu sou professor de um curso de licenciatura. Eu vou à noite para a universidade, é diferente do professor da engenharia. Muito embora hoje, talvez nem tanto. Mas eu vou lidar com um aluno precário. Aluno da 6x1. Um aluno que sabe o que acontece. Vou contar uma história. Essa professora, não vou falar o nome, foi professora, aluna, que conseguiu passar num concurso. Acho uma das coisas mais bonitas. Agora, nas férias, em julho, estava a foto dela com a família. A primeira vez foram na praia. E eu conversei com a professora. E aí? Foi você que fui eu que levei, porque foi uma promessa. É só isso que eles querem. Porque não estão nem aí para carteirinha, cara. Por que no dia de hoje ele não faz o seguinte: professores, notícia boa, acaba de decreto aqui. O decreto é o seguinte: o piso do professor, que é R$ 4.800, a rede que paga mais paga 2,5, Mato Grosso do Sul. A partir de hoje, é o seguinte: o piso do professor será reajustado à inflação mais 5%. A inflação mais 10%. E digo mais: para aquelas redes que atingirem até 70% de professores concursados e efetivos, nós vamos dar um bônus no Fundeb. Entendeu? Porque a escola brasileira é barata e eficiente, meu. Sabe qual o custo médio de um aluno por mês de uma escola brasileira? R$ 470. É barato. Você viu as escolas lá, professor? O Brasil tem 25% das suas escolas tem mais de 500 alunos. São 30 e tantas mil escolas. Isso é uma grande empresa, é um CEO. Aí vem um Pablo Massa falar: cacete, cara, desculpe, não sei se posso falar. Vai para a porra de uma escola. Vai fazer o papel de um diretor.
Então o governo deveria ter feito isso. E não ficar, mas ele sabe disso, tá? Sabe. O Haddad foi ministro da Educação, foi um bom ministro da Educação. Ele sabe. O problema é que eles estão amarrados num ajuste fiscal que evita de crescer. Nós criamos a nossa armadilha. É uma conjuntura tanto de ajuste quanto de correlação de força no Congresso também, que não facilita nem um pouco. Será? Vamos pensar. O debate aqui é bom, né? Vamos lá. Faltou o Flávio aqui, porque ele é o mais petista dos... Brincadeira. Mas ele ia dizer, por exemplo, correlação de forças. Vamos lá. O Fundeb passou no governo Bolsonaro. Passou. Vamos pensar bem aqui. O ajuste fiscal, chamado arcabouço fiscal, foi enviado pelo Haddad sem cobrança do Congresso. Depois da transição. Ninguém cobrou dele. Ele simplesmente mandou. E com um detalhe que as pessoas falam, é pior do que o do Temer. Por 2 motivos. Um é matemático. O do Temer tinha 20 anos. Esse não tem. O segundo é do ponto de vista da nossa psicologia. Quando a direita voltar a gerir esse país, professor Humberto, nós vamos reclamar do ajuste fiscal e eles dirão, por que reclamas? Vocês que fizeram. Então qual foi a correlação de força? BPC. Quis retirar o BPC, cortar o BPC, o Observatório fez um estudo enorme sobre isso. Foi a direita, foi o chamado poder do atraso que evitou. Essa nova MP que está aí, né? Então tem muita coisa no governo que ele se esconde na correlação de forças. Por que nós fomos para a rua? Nós fomos para a rua porque a rua nos chamou. Mas se a gente lembrar bem, o próprio governo não foi para o embate. Então nós temos um governo que não testa. E tudo aquilo que você não testa... Então esse álibi que o governo usa muito, a correlação de força, é muito interessante para ele. A gente tem que tentar, tem que defender, tem que ser proativo. No sentido de uma agenda. Não vamos esperar... E aí essa agenda da reforma administrativa vai ser o teste final. Porque o governo, a ministra, vem dizendo que estabilidade é uma... Agora, se eu perguntar para o Humberto, para o Flávio, para a Giovana, eles vão dizer que pelo não mude. Porque vocês são sindicalistas e são experientes. Mas ele sempre vai usar para dar os recados. Então, eu acho que o PT há muito deixou de representar os anseios da rua. Eu sei que é difícil dizer isso. E fez uma opção por um ajuste fiscal, por um conjunto de privatizações e etc, que se a gente fosse discutir aqui, problemas que são... No campo da engenharia, por exemplo, as águas do Brasil estão sendo privatizadas. Sim. Professor, isso é um crime que eu acho que depois vocês tinham que fazer um podcast para o professor explicar para a gente o que significa. Essas grandes empresas, conglomerados, tomando conta. Cidades como Crato, Rio de Janeiro. É isso. Patrocinadas pelo Estado. Um banco que já foi chamado de Banco de Desenvolvimento. Entendeu? É muito tenso. São muitas camadas, né, professor? O senhor queria comentar? Não, eu tô... eu pensei que você estava... Eu tô aqui tentando respirar um pouco. Eu peço desculpa porque como professor eu falo muito. Mas essa questão da reforma administrativa, acho que é um ponto importante, porque, como eu dei no recado inicial, o sindicato está mobilizando uma Assembleia Geral para o próximo dia 21, que tem como pauta a paralisação, a proposta de paralisação no dia 29, para que toda a categoria se encaminhe a Brasília numa grande marcha contra a reforma administrativa. E a gente estava falando aqui sobre a violência, vamos dizer assim, cometida pelo Estado, tanto de forma simbólica como de forma material, contra o professor. Essa reforma ela tende a complicar bastante, né? Os especialistas estão... A gente está vendo os assessores, o pessoal do DIAP, o pessoal que estava no GT no GT misto da reforma no Congresso, está muito preocupado com essa minuta que saiu e que pode ser muito prejudicial para os professores, inclusive porque é uma reforma que vai do município, do Estado, federal e pega todo mundo, né? Pensa comigo, eu fiz um en passant nesse relatório. Ele tem
se eu não estou enganado, 550 páginas, alguma coisa parecida. Eu fiquei impressionado com uma coisa. Você tem um relatório de mais de 500 páginas que não tem uma vírgula sobre o que é o Estado brasileiro. Ele não tem uma vírgula. Eu conversei isso, inclusive, com um economista muito conhecido chamado David Decache. Um dia a gente chama ele aqui para um economista do PSOL. E ele tem uma visão muito progressista sobre o Estado. Então, não tem uma linha, professor, sobre o Estado. Então, aí o que eu quero dizer é o seguinte: parte da concepção que o Estado brasileiro é grande, é ineficiente e é caro. Nós temos que destruir isso. Primeiro é o seguinte: enquanto existia uma criança sem escola, sem creche, uma mãe que não é atendida de forma adequada em um posto de saúde, não por inoperação, mas por falta de insumos, por exemplo, nem falo das vagas na universidade, o Estado será pequeno. Eu acho que o nosso limite é discutir o artigo 6º da Constituição, porque o artigo 6º ele nasceu e foi sendo acrescido, entendeu? Saúde, Tem um vídeo rolando na internet, é de um morador de rua, e eu falo morador de rua, eu sou professor de geografia urbana, e eu sei que não é adequado, mas eu tenho uma visão específica e conceitual sobre isso, que não vou explicar aqui, porque eu acho que isso não é conjuntural, é estrutural. E ele diz o seguinte: ele entrava na porta do restaurante e fala: eu quero um prato de comida, porque eu tenho direito, porque a Constituição me garante comida. De fato, está certo. Alimentação, está lá. Ele tem consciência disso. Então, o Estado, primeiro, se eu quiser reformar o Estado, nós temos que fazer uma reforma na Constituição, no artigo 6º. Quando eu digo que é preciso de educação, eu estou precisando que é preciso da oferta da infraestrutura e de servidores. Então ele não é grande. Segundo, ele não é ineficiente, porque ele é mais barato. O serviço público é mais barato. Nós fizemos, por exemplo, na área da saúde, uma série de vídeos sobre programas, farmácia popular, uma série comparando, por exemplo, com os Estados Unidos. Olha um remédio para diabetes ou um remédio para pressão, quanto é nos Estados Unidos, e olha aqui. Então, ele é eficiente porque ele chega nos lugares, não é? Vamos imaginar, falando de violência contra professores, nós temos escolas e não é só uma. Nós publicamos um estudo muito bacana chamado Estado contra a Geografia, sobre oferta de ensino. Por que contra a geografia? Porque é como ele chega nos lugares. Então, selecionamos escolas, né? Por exemplo, você tem escolas em Barcelos, professor, que fica no Amazonas, que ela fica 200 quilômetros subindo o Rio Negro. Estou entendendo? Você tem escolas que ficam a 150 quilômetros de Borba subindo o Rio Madeira. Tem ideia o que é isso? Isso são dias de viagem. Isso é a eficiência que o Estado faz e está ali. Como é a eficiência dos Correios, como é a eficiência da Embrapa. Tem que chamar todo mundo. O Correio é eficiente. E tudo é interligado. Por que o Correio é eficiente? Porque ele leva, por exemplo, os livros do PNLD para as escolas. O governo compra, por ano, em torno de o gasto em torno de 1 bilhão de livros didáticos. Olha tanto que ele é eficiente. É o livro didático que faz com que um aluno de São Paulo tenha um currículo semelhante a um aluno do Maranhão. Ok? Só um parêntese. Em função dos cortes, este ano não tem livro de geografia, de história e de biologia que foram cortados, porque não tem dinheiro. O corte vai aparecendo. Então, esse Estado é eficiente. Cada livro desse, ele compra barato, porque ele compra em quantidade. O Brasil tem a maior fábrica de produtos hospitalares do planeta e ela é pública. Sabe qual é o nome dela? SUS. O Brasil tem a maior gráfica do planeta e ela é pública. Sabe qual é o nome dela? MEC. Então, ele é funcional para o mercado. Entendeu? Ele é funcional, então ele é eficiente. Do ponto de vista de ser caro, eu nem vou discutir. Olha o orçamento. Olha o preço de uma
de uma matrícula, de quanto custa o custo. Então, você leva hoje para uma escola média baixa de Goiânia privada, a mensalidade é R$ 1.200. Você tem que comprar livro, uniforme, papapá. Na escola pública, você tem os programas de uniforme, tem material didático. Então, assim, é preciso dizer que o Estado é ineficiente para que eu crie esta imagem dele e possa privatizar. Só que o Estado não existe de maneira abstrata. Ele não existe. O que existe é o professor Humberto sendo professor da engenharia, o professor Tadeu. O que existe é a dona Maria sendo auxiliar de enfermagem, a adjutante sendo professora, o Pedro sendo policial militar. O que existe é isso. Então, esses 3 mitos a gente tem que conseguir quebrar de algum modo. Por quê? Porque para essa pessoa não importa, não é verdade? Se o serviço é público ou privado, ela quer o serviço. Só que o fato é que só tem um público. Desculpa te interromper, mas... por favor, eu que peço. Em várias ocasiões, né, Arthur, a gente até chegou a conversar, a sensação que eu tenho nessa discussão da reforma administrativa, essa questão da ineficiência, né, para mim, ela meio que esconde uma coisa que o Estado não faz, que é investir no serviço público. Né? Então, a gente tem condições precárias de trabalho e, fundamentalmente, quando fala em ineficiência, essa ineficiência recai sobre o servidor. Perfeito. Né? Eu falo assim, se eu pudesse, eu pegava um megafone e saia gritando na rua e falava assim, olha, gente, vocês estão longe de saber a realidade de um servidor público. Né? Mesmo em termos de salário, né? Porque a gente tem servidores, a faixa salarial, o custo de vida gigantesco, serviços públicos cada vez mais sendo precarizados e o pessoal tendo que migrar para o setor privado. Né? Então assim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande com a sociedade para desmontar essa ideia. Né? Porque o que falta é investimento. Você falou, falta servidores, falta investimento, falta um monte de coisa. Porque a gente vive realidades muito diferentes. Vou dar 2 números aqui que estão no... como aqui é bem interativo e não a gente está bem informal, se der para você abrir o site do Observatório do Estado Social, eu gostaria. Porque, professor, o que o senhor colocou é fantástico. E vou dar 2 números aqui que eu quero abrir o site para não enganar, tá? Veja bem, sabe quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos pelo SUS no ano passado, né? Quer dizer, 8, se eu não estou enganado, algo entre 8,5 bilhões. B de bola. Ali, ótimo. Olhe bem, cobertura por plano de saúde. Né? Quanto por cento? 193 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Essa é a cobertura. Se eu depois jogar no mapinha, eu vou ver quais são os municípios. É 8% da população que tem. Sim. E ela está concentrada em regiões metropolitanas por conta da oferta. Não é? Então, no Nordeste, 35%, né, dos municípios não tem oferta privada. Você tem que pensar bem. Olha o que ele diz. Qual é a nossa ideia aqui? É fazer com que a pessoa que está no Sul entenda que uma parte significativa do país não tem. Nesse sentido, o número é bastante... Se der para passar para o 3, o que esse dado vai dizer? E a outra vai dizer assim, o SUS realizou 8,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Realizou 14 milhões de internações. Você tem ideia? Então, o que falta para a gente é aprender com a pandemia. Onde as pessoas começaram a dizer, preciso disso. E o professor está certo, é eficiente. E todos nós temos experiência com o SUS. Né? Tem um ditado que a galerinha que lacra na internet fala muito, né? É menos max e mais mises. Eu gosto agora de fazer o seguinte. Menos estados e mais metanol.
Porque o metanol é produto da ausência de Estado, Da ausência da Anvisa. inclusive do SUS. Então, veja, se eu tenho 14 milhões de procedimentos, eu tenho, e todos nós temos essa eficiência. Por exemplo, se eu for picado por uma abelha agora, aqui, eu estou dizendo algo que já ocorreu comigo, tá? E eu for na Unimed, correndo, vocês me levarem, eu chego lá, tenho que passar meu cartão. Se estiver fora do ar, eu tenho que esperar o cartão. Sim. Enquanto isso, minhas glândulas estão Fechando. Experiência própria, verdadeira. Das 5 vezes que eu tive isso, 4 eu fui para lugares públicos. Uma no interior do Maranhão, estava em uma fazenda, uma pequena propriedade, a 10 quilômetros da cidade, de madrugada. Nossa, ia ter. O colega pegou uma moto, zum, para a cidade. Assim que eu cheguei, o enfermeiro senta, pá, adrenalina, tudo resolveu. As outras vezes em Santo Antônio e Bela Vista. Todas em postos de saúde. Cheguei no pé de identificação, porque é um direito meu. Na Unimed tem os protocolos, e é normal, eu peço tudo. O que eu quero dizer para você é que nós temos que ter essa cultura de, como o professor colocou, entender que precisa de infraestrutura, que precisa do funcionário, mas nós somos eficientes. Nós não somos ineficientes. A mesma coisa com relação à universidade pública, Perfeito. né? A gente tem colegas, inclusive, que acham que a universidade pública brasileira é ineficiente. Né? Porque olham métricas que talvez... Olham determinadas métricas, mas esquecem de outras. Que é o número de alunos que a gente atende em termos de graduação, né, que a gente forma. Isso é engraçado, né? Vocês só falam temas espinhosos aqui, né? Aqui é só coisa boa. Porque isso é espinhoso. É espinhoso. E aproveitando uma coisa assim que me perturba muito, né, e que não é uma crítica a colegas, assim, mas o que o senhor acha da palavra professor voluntário? É uma coisa que me perturba, porque embora eu acredito que eu concordo com você, nós somos professores assalariados e de uma certa forma eu fico um pouco temeroso, né, como a gente cria as coisas e como é que isso depois é encarado para o Estado, principalmente em governos de direita, quando a gente cria uma palavra chamada trabalho voluntário. Então, professor virou trabalho voluntário. São entendeu? Tipo amigos então, da escola, né? Exato, né? Isso me incomoda. Eu não estou assim me posicionando totalmente, mas assim, eu vi já essa discussão, né, nas câmaras superiores da universidade. Já vi uma discussão dessa também na minha própria escola, mas é algo que eu fico temeroso. Quando você cria, o que isso indica para o Estado, né? A gente, por exemplo, eu tenho alguns professores das universidades paulistas, e a gente sabe o embate que foi quando o governo do Estado, até hoje, né, congelou um monte de concursos públicos para contratação de professores. Agora a gente tem recentemente também uma coisa aí que passou, que eles mexeram na carreira, né, prolongaram. Então o professor já é difícil, né, porque para as universidades paulistas ser titular não está na carreira, né? Para a gente ainda está, então a gente tem essa perspectiva, né, de terminar a nossa carreira como titular. Então, assim, às vezes eu fico imaginando que a gente vai criando coisas que depois não vai... É aquilo que você falou. Exatamente aquela frase, né? Mas foi vocês que inventaram, né, essa brecha. Isso, só um parêntese, porque inclusive pelo termo é difícil você falar. Quem é que vai ser inimigo da escola? Quem é que é contra trabalho voluntário? Quem é que é contra responsabilidade fiscal? Quem é que é contra... Então são coisas que no termo, por exemplo, eu lembro que a gente tinha muitos debates isso no movimento estudantil, quando eu era da Uni, há muitos anos atrás. A gente tinha esse debate, não, mas vocês são contra a responsabilidade fiscal. Eu falei, não, mas não é assim, olha só a posição que... Não, tem que dizer que eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal, porque eu quero, não, mas você tá a fim de soltar tudo? E aí entra no mesmo sentido. Quem é que é inimigo da escola? Quem é que é contra um trabalho voluntário? Parece que
o nome já é feito para criar dificuldade de combater. É engraçado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a universidade está passando por mudanças profundas. E tem uma mudança que eu percebendo, né, que assim, é uma mudança que vai abalar as hierarquias da universidade, que são as mudanças da métrica. Uhum. O que era métrica no passado não é mais hoje, não será amanhã. Vou dar um exemplo, as mudanças no Qualis. Uhum. Então, um professor X publica Y, publica tantos artigos, 10, 15, 20 autores, então ele é, em tese, produtivo, é um bolsista de produtividade, etc, etc. E a partir dali ele estabelece as suas hierarquias, como como o outro critério da violência que nós não discutimos aqui, que são os indicadores, tá? O IDEB. Isso está mudando, né? O Qualis entrou numa falência absoluta, o Qualis acaba. O que vem depois do Qualis tenta resolver o que é o Qualis e não vai resolver. Não vai, eu digo, fui editor de periódico há muito tempo. Hoje, inclusive, costumo dizer, eu só dou pareceres para um periódico, que eu tenho uma relação afetiva com ele, porque hoje a gente não sabe o que é isso, não sabe mais nada. Uhum. Então, isso mudou. A única coisa que permaneceu, ironicamente, foi aquilo que nunca contou como métrica e como prestígio. Digo, quantos enfermeiros você formou? Quantas enfermeiras você formou? Quantos engenheiros você formou para esse país? Exato. Quantos professores você formou? Quantos farmacêuticos você formou? Quantos advogados você formou? E é difícil, às vezes, discutir isso, porque parece que você está criando duas categorias, né? Então é isso. Sim. Só que eu sou contra a gente vender a ideia que a universidade pública brasileira é ineficiente. Ela não é ineficiente. Ela não é ineficiente. Ela não é. Isso não quer dizer que ela não tenha problema. Que a gente, exato, né? Inclusive eu tinha um amigo que fala, lugares grandes, problemas grandes, né? E as universidades públicas grandes atravessam uma série de problemas, né? E a gente tem que levar em consideração também o investimento na pesquisa, né? Porque o orçamento ele é extremamente disputado. Sim. Né? Não é tipo assim, a gente não tem dinheiro sobrando, né? E eu sei a luta de colegas para trazer investimentos para dentro da universidade, então e valorizo isso. Só que eu falo, a gente sempre tem que ser cuidadoso na leitura que a gente faz. A Universidade Pública Brasileira ela não é ineficiente. Eu tenho alguns longe disso. Tem um livro. A pandemia mostrou isso, né? Desculpa, professor. Não, é verdade. Tem um livro famosíssimo, inclusive ele é título de um projeto que o Observatório tem, chamado Estado Empreendedor, da Mazzucato. Então ela faz toda a genealogia de investimento de P&D nos Estados Unidos e mostra lá que que foi basicamente o Estado que criou as condições de ambiência para o investimento, não é? E isso é em todo lugar, a infraestrutura técnica, tal. O que eu acho, e aí, o que eu acho que merece cuidado na universidade, novamente, é o tipo de procedimento que você escolhe para atrair recursos e de quais são os compromissos políticos que derivam ou não daí. Eu dou um exemplo. As fundações são importantes? São. Não é? Mas, por exemplo, até que ponto a monta de investimento que o Estado tem na universidade compromete ou não compromete a posição das instâncias superiores diante dos pobres, coitados professores? Quem paga a banda escolhe a música. Sim, me permite pensar isso. Quem paga a banda escolhe a música. Então eu tenho que imaginar formas de não minar erodir a nossa autonomia. Porque vai ser bonito isso, quantidade de fundações. Inclusive as hierarquias, nós tivemos os exemplos, né? Nós tivemos uma eleição que isso foi tensionado o tempo todo. Qual é o papel das fundações? Não é? Por quê? Porque e aí não vejo problema
em si. Mas vamos pensar, atividades de pesquisa, de extensão e de ensino. Até que ponto essas atividades são ou não comprometidas para tal? As atividades formativas, porque nós tivemos um boom da pós-graduação, que durou muito tempo, em que a graduação foi desprestigiada. Não sabemos o que foi isso. Não dar aula na graduação, imaginar que a pós-graduação é o suprassumo e esquecer a graduação. Olha a nossa situação, o percentual de vagas ociosas, etc. Então, assim, tudo bem que tenha, mas que a gente nunca coloque em dúvida o nosso espaço de duvidar disso. E eu acho que aí o sindicato, Humberto, tem um papel central de garantir o direito de a gente estar, inclusive, discutindo aqui. Qual é o papel das fundações? Qual é o papel da complementação salarial dos professores ou não? É legítimo a canalização dos investimentos, né? Até que ponto a universidade, extensão na universidade é só um programa de extensão ou é, por exemplo, uma intervenção para defender o funcionalismo público, as enfermeiras, o piso da enfermagem e a universidade? Talvez isso seja mais extensão do que os nossos projetos, não é? Conseguir mediar, a universidade é muito importante, é muito competente, ela tem muito prestígio. Ela tem que usar esse prestígio dela para a gente identificar as causas. E nesse dia do professor, veja, a gente está caminhando para o encerramento, a gente discutiu aqui 80% escola e professor do ensino básico. Se o sindicato está no caminho certo, por que a universidade não está? Entendeu? Então vamos olhar, porque esse professor, no dia da votação do plano de cargos na Assembleia, eu encontrei com ex-alunos. Encontrei, fui, e eles me disseram: que bom vê-lo aqui, professor. Sempre está aqui. Agora, quando vocês nos chamarem para ir para a rua, para defender a universidade, nós vamos lembrar disso, que vocês não estão aqui. Que vocês não estão aqui. Isso, a professora até me autoriza a dizer o nome dela, quem disse isso. Foram duas professoras. Uma do estado e uma do município. Agora vocês, porque vocês chamam a gente. Porque quando pediram para a gente fazer aquele negócio com os lápis, aquela guerra que teve naquilo, foi lindo, maravilhoso, foi no Brasil todo. Mas e agora? E agora, José? Está sem dinheiro, dormir já não pode. E agora, José? Entendeu? E nós vamos precisar deles. Porque essa reforma administrativa atinge o básico, sim, mas atinge mais a gente, professor Beto. Eu entendo. Muito mais. Eu sempre fico pensando, pegando um gancho aí, não sei nem quanto tempo a gente dispõe, mas... Vamos para a última rodada. Eu lembro também, na época eu estava lá em São Paulo com um aluno de pós-graduação e havia um professor da USP, eu estava dando aula numa universidade privada, né, que a gente precisa sobreviver, e eu vi ele dialogando, né, a preocupação com a diminuição do número de alunos no curso de licenciatura. E eu não lembro qual que eram os argumentos, mas eu lembro que houve uma discordância, porque eu falei assim, olha, para mim é claro essa diminuição na procura nos cursos de licenciatura, são as condições de trabalho e salário. Não sei se é só isso, entendeu? Mas na minha cabeça, na época, como eu falei, né? Eu dividi apartamento com o pessoal da área de educação, então... E eu trocava algumas informações de como é a escola pública, mas não no ensino superior, né? Porque às vezes a gente tem muitos escolares que têm a noção da escola pública a partir do recorte que é o ensino superior, que não é verdade, né? Então eu falava isso. E aí eu me perguntava, né? Porque eu sou filho da escola pública, uma vida inteira na escola pública, devo
E as políticas de permanência, sempre enfatizo isso, eu acho importantíssimo as políticas de permanência na universidade. E eu fico me perguntando, né, também, que talvez esse distanciamento da universidade pública com o ensino básico, o ensino médico público, né, que às vezes eu tenho a sensação também, professor, confesso para você, é porque muito tempo a universidade pública brasileira ela foi um pouco elitista no seu processo seletivo, né? De tal maneira que hoje eu tenho um pouco de esperança nessa mudança de posicionamento da universidade pública. Principalmente com a questão das cotas. A gente começa a receber uma outra realidade de sociedade dentro dos portões da universidade. Isso em vários cursos de graduação. Não meramente agora nos cursos de História ou nos cursos de Letras, entendeu? Ou, enfim, inclusive nos cursos que são mais concorridos, né? Então eu vejo um pouco de esperança nisso, né? Da gente envolver agora a universidade pública realmente por meio dessas políticas de cota, né? De trazer essa realidade para dentro, né? Dessas discussões. Hoje um jornal Opção, não sei porquê, eu gosto muito do Opção, eles entrevistaram alguns professores para escrever uma história, né? Dos professores. E saiu, inclusive eu levei um puxão de orelha pela resposta da minha companheira. Ela acha que eu sou muito direto e não deveria ser, né? Eles perguntaram, partiram de uma ideia, e não estão errados, de que nós, professores universitários, temos uma vida exitosa. Não nego isso, não. Aliás, eu defendi isso nos artigos, lá na greve e tal. Então ela perguntou para mim, então, me explica por que você escolheu ser professor? E eu perguntei para ela, quem disse que eu escolhi? Está escrito, né? Ela falou, quem disse que eu escolhi? O que é uma escolha? Né? Aí, por exemplo, sou filho de porteiro, de mãe que foi doméstica a vida toda. Eu não tenho escolha. Isso não é escolha. Escolha é, se eu pudesse dizer, eu posso fazer direito, curso integral, pô, legal. Posso fazer medicina, tenho matemática e minha física está ok, eu tenho tempo integral. Adorava engenharia, porque eu sou egresso da construção civil, né? Trabalhei muito cedo na construção civil, na antiga Incol, sou egresso da engenharia. Assinei minha carteira em 88, com 14 anos de idade. Queria fazer engenharia. Uma engenharia na UFG era integral. E o que é a escolha? Eu tenho colegas que conseguem fazer a escolha e podem dizer que fizeram a escolha. Tinham uma vida confortável, tinham pais, dinheiro, não precisava ajudar em casa, não tinha nenhuma preocupação com a reprodução da sua vida. Talvez minha filha possa fazer escolhas. Eu não pude fazer escolha. Então essa é a primeira questão. E não mudou muito. O que mudou nas escolhas foi que quando uma parte da iniciativa nas universidades públicas, as políticas de permanência, importantíssimas, são assim, fundamentais. Porque, ao contrário do SUS, que é universal, a universidade não é universal. Não é. Não. Porque ela tem mecanismos de entrada, mecanismos de corte. O SUS não. O SUS pode ser o Luciano Huck, com o filho dele, eu ou uma pessoa parou, não na porta do SUS será atendida. Não é universal. Então, é natural, no sentido da não escolha, que os cursos de licenciatura tenham recebido o quê? Aquelas frações menos abastadas da sociedade. Muito embora os professores não admitam, né? Porque depois de ser professor titular é fácil você dizer que foi talento seu, né? Mas não é assim a vida. Isso não é assim, né? Existe uma questão de reprodução. Então, as licenciaturas receberam. Isso é tão verdade que o governo lançou um programa pede meia licenciatura. E sabe qual era o corte do Enem? 650 pontos. 650 pontos. Poucos alunos têm acesso. E os alunos que têm acesso ao
uma fração dos alunos que têm acesso, são alunos de classe média que foram para a licenciatura com histórias e trajetórias diferentes. Mas se eu convidar vocês para entrarem na minha sala do noturno, as aulas vão começar às 7h20, são operários, gente dos serviços, call center, operadora de caixa, tem um vigia, tem um que monta elevador, né? Tinha um bombeiro, não tem mais, é esse o perfil. Esse, portanto, é o perfil do professorado, eu estou falando do perfil noturno, que em tese vai. Então, aí a pessoa diz, é dom? Não é dom, é necessidade. Não existe dom. Ninguém... Eu acho um insulto quando as pessoas dizem que tem um dom para ser professor do ensino básico. Você tem um dom para ganhar pouco, para sofrer, para adoecer. As mulheres ainda deviam ter um estudo sobre isso. Como as mulheres sofrem no magistério, principalmente no 2º grau. Situações de violência. Olha, basicamente é feminino. Então não existe um dom, isso né? E aí o que acontece? É o círculo que vem. Então, por exemplo, eu não garanti um pé de meia licenciatura para o noturno. Da mesma forma, professor Humberto, quem foi que inventou que PIBIC não pode trabalhar? Então, por definição, eu retirei todo o conjunto de alunos do noturno que poderiam ter acesso a uma bolsa de PIBIC. Porque ele tem que escolher entre o salário mínimo que ele recebe para ajudar em casa e a bolsa. Então, nós excluímos. O fato é que nós estamos o tempo inteiro na universidade tentando lutar contra essas políticas. E cada vez está mais difícil. Então, haverá um apagão de professores? Eu sou da hipótese que não. Por quê? É claro que os especialistas todos dirão que sim. Eu digo que não e, infelizmente, eu digo que não. Por 2 motivos. Se há um serviço que todos nós vamos precisar, é da educação. Não tenho dúvida. Eu não vou falar nem do campo de sociabilidade, a gente que é pai, minha filha está na escola. Mas, segundo, há uma simbiose entre o mercado público e o mercado privado. Nós não falamos aqui. O mercado privado, com raras exceções de escolas, ele paga pior e o trabalho é mais precário. O piso é piso para o público, não é para o privado. A escola privada é a porta de entrada da precarização. Eu diria para você que é o programa, eu não chamo Jovem Aprendiz, eu chamo Pobre Aprendiz. É o programa Pobre Aprendiz do professor precário, é a escola privada, a escolinha, que paga menos, tem assédio e tudo mais. Não vamos confundir com as grandes escolas que pagam bem. Depois, esse caminho ele vai para o público. Então, assim, a gente tem um estoque de emprego ainda, principalmente nos municípios, que vai atrair uma parte desse jovem, não porque ele quer, mas porque ele necessita. Porque os salários médios ainda são maiores que os salários que estão sendo achatados. Então, não é o amor à docência, a expectativa de um projeto, é pela sobrevivência. E isso tem um lado positivo. Por quê? Porque nós não temos que ser professor por amar a profissão, não. A gente ama no percurso. A gente tem que ser porque nós queremos... eu só estou aqui no dia de hoje, à tarde, porque eu não estou dando aula. Eu só estou aqui porque a gente recebe relativamente bem todos os problemas. Tem um sindicato, tem aulas, eu posso ir num evento. Semana que vem tem um evento em São Luís, eu vou falar de reforma administrativa. Só que vai ser... Eu não vou viajar, eu vou fazer... remoto. Mas poderia ir para lá. Poderia chegar no professor João e falar, professor João, ele falou, Tadeu, tranquilo, a gente substitui. Isso o professor do ensino básico não tem. Exato. Entendeu, professor? Então, eu concordo contigo e a minha esperança é que a gente colabore com isso. Eu acho que o sindicato está fazendo um papel bacana, sempre prestando ajuda. O Observatório é um parceiro, mas eu acho que a universidade tem que puxar mais a orelha dela.
e ela tem que estar mais à frente nisso, porque eu costumo brincar, eu não tenho telefone na minha agenda de ninguém. Acho que a pessoa mais importante que eu tenho telefone talvez seja da Giovana. Mas o núcleo de poder da universidade tem acesso a secretário de educação, tem acesso. Não estou dizendo que eles têm um poder e uma varinha mágica, mas não, só de se manifestar, os professores se sentem acolhidos. Só isso. É só isso que a gente deseja nesse momento. Bom, gente, extrapolamos nosso tempo, mas extrapolaria mais se fosse possível. Tá ótimo. Foi muito bom esse debate, foi muito legal. Antes de pedir as considerações finais, vamos reforçar aqui que o ADUFG Sindicato está convocando todos os docentes sindicalizados da UFG, UFJ e UFCAT para a Assembleia Geral Extraordinária da categoria, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 21 de outubro. Com primeira chamada às 14 horas e segunda chamada às 14h30. A pauta inclui a Marcha Nacional do Serviço Público contra a Reforma Administrativa e a deliberação sobre a abertura de plebiscito para possível paralisação nas 3 universidades no dia 29 de outubro. A Assembleia será híbrida, com participação presencial aqui no auditório do sindicato no setor Vila Nova, e o link para a participação virtual está disponível no site do sindicato. Vamos agora para nossas considerações finais. Professor Tadeu, muito obrigado. A gente tinha começado a nossa conversa lá atrás falando sobre a importância da gente fazer um debate sobre a escala 6x1, mas aí como veio a questão da violência contra professores, estava na véspera do dia do professor, eu falei, esse aqui vai ser... Mas já está convidado para a gente fazer um debate sobre a 6x1 mais para frente. Obrigado, professor. Eu agradeço ao professor Humberto. Eu que agradeço. Eu acho que esse é o papel dos sindicatos, né? É também tensionar, mas sobretudo ter uma visão para além de uma visão corporativa, essa visão de deixar como central os profissionais da saúde, profissionais da educação básica. Eu acho que isso é fundamental. Não há uma diferença. Nós somos funcionários públicos, né? A deterioração, a erosão das políticas públicas, ela atinge a todos nós, indistintivamente. Então eu agradeço e eu acho que esse formato é muito bacana. Acho que foi bom. Obrigado. Já está convocado para participar próximas vezes. Professor Humberto, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que participa, já pode pedir música. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui, professor. Eu que agradeço, acho que é um tema bastante importante. Agradeço ao professor Tadeu. Gostaria também, né, de convidar os professores na festa do dia 18, lá no Sede Campestre, é importante, porque afinal a luta também ela nos chama também para festejar um pouco e celebrar a vida, né? Então a gente precisa fazer isso também, né, para não se cansar tanto da luta. E eu saio satisfeito, né, dessa discussão, porque eu comecei a ler os materiais e hoje eu consigo me localizar melhor nessas questões de violência, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um professor sendo agredido e a sensação que eu saio, né, que essa violência ela é para lá da violência física de um espaço onde essa universidade está inserida, que o Estado não entra na organização das periferias, como falei, não oferece serviços, né? Então, e isso gera pelo menos eu acredito que gera um processo de violência, mas principalmente pelo que você falou, da violência que o Estado faz contra a educação, né? Então, eu acho que a gente precisa ter isso como pauta. É uma luta, né? Uma luta. Se a gente quiser mudar a cara da periferia, se a gente quiser mudar a cara da escola, é a briga que a gente vai ter que chamar, né? E a sociedade como um todo, né? Porque essa falha é um prejuízo para toda a sociedade. Então, eu imagino isso. E agradeço. Espero que a gente tenha mais desses debates e convidar os meus colegas a pensarem a respeito do que foi dito aqui, né? Foram tantas coisas, né? Porque afinal de contas eu falo muito, né? Não, mas são tantos os problemas, né? Que são muitos.
Se a gente fosse pautar um por um, acho que seria um programa para cada problema que a educação brasileira enfrenta. Mas é bom a gente identificar esses dois tipos de violência. Não acreditar só na violência física. Né? Obrigado, professor. Obrigado por esse esclarecimento aí. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, e toda a equipe da DUFG por essa oportunidade. Bom, obrigado mais uma vez por todos vocês por terem participado. Obrigado para quem está assistindo, acompanhando. Peço para vocês se inscreverem nos canais daqui da DUF, no Instagram, no YouTube, que semana que vem a gente vai fazer uma outra edição do podcast com mais um tema para a gente discutir. Obrigado, até a próxima.